Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. O primeiro ponto de Curaçao na história. Os destaques do Grupo H. Egito lidera após primeira vitória em Copas do Mundo. E na reportagem do dia, o fim da geração dourada belga. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Mais um ponto histórico é conquistado na Copa de 2026. Dessa vez, com uma das estreantes. Confira a seguir com o repórter Enos Monteiro. Comentário. Curaçao segue escrevendo uma das histórias mais improváveis desta Copa do Mundo. No último sábado, a pequena ilha caribenha arrancou um empate sem gols com o Equador em Kansas City e conquistou o primeiro ponto de sua história em mundiais. O grande nome da partida foi o goleiro Eloy Room, que fez impressionantes 15 defesas e segurou a pressão equatoriana durante os 90 minutos. Mas a presença de Curaçao nesta Copa não é obra do acaso. Com apenas cerca de 156 mil habitantes, o país investiu nos últimos anos em um projeto de profissionalização e passou a buscar jogadores da diáspora curaçaoense que vivem nos Países Baixos. O resultado é que 25 dos 26 convocados nasceram em território holandês, mas escolheram representar a terra de seus pais e avós. À frente dessa campanha está o experiente Dick Advocaat. Aos 78 anos, o holandês se tornou o técnico mais velho da história das Copas do Mundo. Dono de uma longa carreira no futebol europeu e ex-treinador da Holanda, ele chegou a se afastar do cargo por questões familiares, mas voltou da aposentadoria para comandar Curaçao nesta jornada histórica. Mais do que uma história de futebol, Curaçao representa um encontro entre imigração, identidade e pertencimento. Uma seleção formada por filhos e netos de imigrantes que encontrou no esporte uma forma de se conectar com suas origens e de levar uma pequena ilha caribenha ao maior palco do futebol mundial. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa. Após uma primeira rodada de zebras, algumas seleções recuperaram o ânimo ao longo do fim de semana. O repórter Fabrício Serrão traz os destaques do Grupo H. O Grupo H da Copa do Mundo de 2026 promete fortes emoções para a terceira e última rodada. Nessa segunda rodada, a Espanha mostrou sua força após tropeçar na estreia e atropelou a Arábia Saudita por 4-0. O destaque do jogo foi o jovem Lamine Yamal, que marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, enquanto Oyarzabal fez 2 e Altambact marcou contra. Já o Uruguai se complicou de vez após o empate eletrizante em 2-2 contra Cabo Verde. A seleção africana continua sendo a grande zebra da chave e marcou seu primeiro gol na história dos mundiais com Kevin Pina. O Uruguai chegou a virar, mas o Cabo Verde empatou no segundo tempo com Hélio Varela, após uma falha do goleiro Muslera. Com esses resultados, a disputa ficou totalmente embolada para a rodada decisiva, que acontece no dia 26 de junho às 9 da noite. A favorita Espanha tem a situação mais confortável e garante a vaga direto com uma simples vitória ou um empate contra o Uruguai. Para a Celeste, o drama é inevitável. Os sul-americanos precisam vencer os espanhóis para avançar direto, ou empatar e torcer para Cabo Verde não vencer, dependendo ainda dos critérios de desempate. Enquanto isso, o Cabo Verde chega em condição favorável para fazer história. A seleção africana garante a classificação direta se vencer a lanterna a Arábia Saudita. Mas atenção, até mesmo os sauditas ainda têm chances de avançar, caso vençam os cabo-verdianos e o Uruguai não derrote a Espanha.
Vale lembrar que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e que além dos 2 primeiros de cada chave, os 8 melhores terceiros colocados também avançam para o mata-mata da competição. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. Egito lidera após virada sobre a Nova Zelândia, enquanto Bélgica e Irã, ainda no grupo G, ficaram no 0-0. Quem traz os destaques é o repórter Bruno Goulart. O grupo G da Copa do Mundo tem sido marcado por empates, mas a segunda rodada trouxe o primeiro vencedor da chave. O Egito virou sobre a Nova Zelândia por 3-1 em Vancouver, no Canadá, e assumiu a liderança com 4 pontos. Foi a primeira vitória dos faraós em Copas do Mundo. Os egípcios saíram atrás, com gol de Samer ainda no primeiro tempo, mas viraram na segunda etapa com gols de Zico, Salah e Trezeguet. Mohamed Salah foi o principal nome em campo, participando diretamente dos 3 gols da virada. No outro jogo da rodada, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Bélgica e Irã ficaram no 0-0. O duelo foi marcado por defesas dos goleiros Thibaut Courtois e Alireza Beranvand, que impediram os gols em diversas oportunidades. Nos minutos finais, o zagueiro belga Nathan Ngoy recebeu o cartão vermelho ao derrubar o iraniano Taremi em arrancada em direção ao gol. Devido aos empates da primeira rodada e do empate entre Bélgica e Irã, a situação do grupo não está definida e reserva grandes emoções para a última rodada. Egito lidera com 4 pontos, Irã e Bélgica têm 2 cada, e Nova Zelândia fecha a chave com 1 ponto. Todas têm chances de classificação. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Reportagem. O fim da geração dourada belga, que sai de gigante para uma das mais fracas do torneio. Confira na reportagem de Giovana Souza. Durante mais de uma década, a Bélgica foi apontada como uma das seleções mais talentosas do futebol mundial, com nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois e Vincent Kompany. A chamada geração dourada levou o país ao topo do ranking da FIFA e alimentou a expectativa de conquistar um título inédito. Assim como explica o apresentador Vini Weiner, do canal Vini Weiner. Geração de Ouro foi o nome dado pela imprensa para aquela que era considerada a melhor geração de jogadores da história da Bélgica, para um país com pouca tradição no futebol e resultados pouco expressivos em Copas do Mundo. O surgimento de tantos talentos ao mesmo tempo foi como um sonho. Essa geração era composta por atletas que se formaram em diferentes regiões do país, com forte presença de academias belgas de ponta e, posteriormente, amadurecimento em clubes estrangeiros de elite. O motivo pelo qual receberam esse apelido está diretamente ligado à combinação de fatores: qualidade técnica, maturidade tática e sucesso individual nos clubes. Muitos desses jogadores já atuavam em ligas de elite, como a Premier League, La Liga e Série A, antes de se firmarem mesmo na seleção, trazendo consigo experiência e visibilidade internacional. Mesmo com o elenco repleto de estrelas que brilhavam nos principais clubes da Europa, a seleção não conseguiu transformar o talento em títulos, nem Copa do Mundo e nem em Eurocopa. A contradição é que a geração mais vitoriosa da história do futebol belga também ficou marcada pelas oportunidades perdidas. A Bélgica chegou a ocupar o primeiro lugar do ranking da FIFA e permaneceu entre as melhores seleções do mundo por vários anos. No entanto, o declínio começou a ficar evidente na Copa de 2022, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. Agora, com boa parte dos protagonistas aposentados da seleção ou em fim de carreira, a campanha na Copa de 2026 reforça a sensação de encerramento de um ciclo. Fica o legado de uma geração que mudou o patamar do futebol belga, mas que não conseguiu conquistar o título que tanto prometia. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais UOL, GE, Trivela, FIFA, ESPN e o Lance. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro,
Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação, Ana Letícia Ferro. E sonoplastia, Cylon Souza.